Irmãos, este versículo, Hebreus capítulo 12, verso 2, que fala para olhar para Jesus, eu fiquei meditando profundamente por esses dias nesse versículo da palavra do Senhor, aleluia, e eu cheguei a algumas conclusões que provavelmente aconteceu com você a mesma coisa, provavelmente você entendeu errado esse versículo, aleluia, porque eu tinha também entendido errado, aleluia, e provavelmente também você entendeu errado esse versículo. Se você voltar, irmão, no capítulo 11, porque a Bíblia, uma palavra do Senhor, tanto o Antigo como o Novo Testamento, quando foi escrito, não existia a imprensa ainda, que é as máquinas, de fazer livro. E como é que eram os livros nessa época? Eram papiros, irmão? Pergaminhos, rolos, aleluia, e eram rolos imensos, irmãos. Então, eles eram escritos todos de uma vez, não tinha a divisão de capítulos, versículos, títulos do texto, era um texto só. Então, começava em Hebreus, lá no início, como nós conhecemos no capítulo 1, e até o 3, um texto só. Um assunto passava complementando o outro, E aqui também vai ser a mesma coisa, irmãos? Esse capítulo 12 é a continuação do capítulo 11. Tanto que vai estar escrito aqui, portanto, que é uma conjunção conclusiva, que está dando a entender que aqui alguma coisa foi falada. Chegando à conclusão de que alguma coisa foi falada e está concluindo então, o assunto. Então, para entender esse capítulo 12, temos que entender o que foi falado no capítulo 11. Só que no capítulo 11 parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque ele vai estar falando sobre a galeria dos heróis da fé, aqueles que morreram pela fé, ou aqueles que venceram pela fé, porque a mesma fé que daquele que vence, que é, por exemplo, Enoque, aleluia, que foi arrebatado com vida para o céu, para não ver a morte, é a mesma fé de Estevão que morre apedrejado, é a mesma fé de Paulo, aleluia, porque a mesma fé que vence de uma forma, vence de outra, aleluia, a mesma fé, aleluia, que fez Sadraque, Mesaque e Abednego passar pelo fogo e não serem queimados, é a mesma fé que fez também mártires da igreja primitiva, na Idade Média, serem assados vivos na fogueira da chamada Inquisição. Porque naquela época, quem pegava uma Bíblia, eles falavam assim, olha, você é herege, você tem que morrer na fogueira, aleluia. Não deixava o povo ter conhecimento. Hoje é o contrário, queremos que o povo tenha conhecimento e o povo não quer, aleluia. Na igreja católica falou, não, você não tem que dar conhecimento, senão o povo vai entender a verdade, que são, estão sendo enganados, Tanto que tinha a heresia bizarra lá, irmão. Uma delas é aquela que se você jogasse uma moedinha, ali no gasofilácio, você estava tirando a alma do purgatório, comprava a salvação. Enfim, irmãos, mas a mesma fé que faz alguns padecerem, faz alguns vencerem. Aleluia! Mas nenhuma das duas significa que um é pior que o outro. Aleluia! A mesma fé que fez Paulo morrer decapitado, fez também João viver quase 100 anos, inclusive ser arrebatado depois. Aleluia! Se eu morrer novo não, irmão, já não sou mais novo, mas na hora que eu morrer, aleluia, você viver mais do que eu, ou se você morrer antes e eu viver mais do que você, não significa que um tem mais fé do que o outro, é a mesma fé, aleluia. A Bíblia diz que a fé, ela uma vez foi dada aos santos. Quem é santo, diga aleluia. A fé foi dada aos santos, não foi dada por ímpio, foi dada para você. É por isso que o mundo não pode agradar a Deus, porque o mundo não tem fé, E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você for ver desde o capítulo aqui do verso 1, você vai ver que vai falar desde a fé de Abel, que deu sacrifício maior do que Caim, vai passar por Enoque, vai passar pelos profetas, vai passar por Moisés, vai falar que todos esses venceram pela fé, são chamados de heróis da fé, e no final vai dizer que alguns não tinha nem tempo de falar, porque está escrito aqui, ia faltar tempo de falar, se eu for contar sobre Baraque, Sansão, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé venceram reinos, apagaram a força do fogo, na fraqueza tiraram fogo e tiraram força, botaram em fuga o exército do inimigo, andaram pelados, nus, vestidos de pele de cabra, nus e feridos, errantes pelos montes, maltratados, mas esses homens, o mundo não era digno de tê-los. Aleluia! Você sabia que um crente fiel, o mundo não é digno de tê-lo? Aleluia! Porque este mundo é tão imundo, tão pecador, que Deus já decretou, o final dele será destruído. Aleluia! E o santo do Senhor é a alegria de Deus. Quem pode dizer aleluia? Você é a diferença na terra. Aleluia! Por causa de um justo, Deus não destrói toda uma nação. Aleluia! E esses homens, vamos chamar de heróis na fé,
Aleluia. Interessante também que eu estava observando aqui, é que você vai ver que na galeria da fé, Abraão, por exemplo, né, além de ele rir da promessa junto com sua mulher, né, e Sara, ele também tomou uma mulher escrava, ou seja, em certo momento ele duvidou da promessa de Deus, né? Deitou-se com a escrava Agar para ter um filho Ismael e pensou, agora eu cumpri a promessa, né? Deus me deu um filho, e Deus falou, não é assim não, é com Sara, aleluia. Você passou à frente, aleluia. Nós vemos Moisés que matou um homem. Moisés foi assassino. Moisés matou um homem, né? Em certo momento, escondeu na areia do deserto, foi acusado por alguém. Quando ele foi separar uma briga de dois israelitas, falou, ei, você quer matar a gente também como matou o egípcio? Ele fugiu. Nós vemos um dos maiores pecadores da Bíblia, chamado o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Cometeu adultério, assassinato, matou muita gente, tanto que na hora que ele foi construir um templo para Deus, o templo que Salomão fez, era ele que ia fazer. Ele falou assim, Deus habita em tendas tanto tempo, eu vou fazer uma casa para Deus. Natan, o profeta, falou assim, vai que Deus é contigo. E Natan foi para casa. Quando chegou lá o profeta, Deus falou, ei profeta, bateu nas costas dele, eu falei para tu falar isso para ele? Eu não falei não. Fala para ele não fazer templo nenhum, porque a mão dele está cheia de sangue. Quem vai fazer o templo vai ser o filho dele, Salomão. Aleluia. E ele volta lá, ó, Deus falou isso, assim. Ele se alegrou com isso, Salomão também se agradou. Mas Davi é um homem pecador. Mas o que me chama a atenção, irmão, é o seguinte, que na galeria da fé, irmãos, não fala o pecado desses homens, só fala que eles venceram. Sabe o que eu entendo com isso? Aleluia. Que Satanás, esses que estão na galeria, irmão, já venceram pela fé, já estão na glória. Significa dizer que Deus não trabalha com o teu pecado. Quem trabalha com o teu pecado é Satanás, o acusador. Aleluia. Deus já te vê como vencedor na sua galeria. Aleluia. O pecado é uma coisa que Satanás, ele arma a armadilha, ele joga o laço. Aleluia. Mas Deus trabalha com o crente vencedor. Aleluia. Aonde estão os vencedores do Senhor? Diga aleluia. Diga glória. Aleluia! Deus não trabalha com o pecado. Aleluia! Deus não botou os pais que pecaram. Deus podia botar, deixa eu botar o pecado daqui, não. Mas Deus botou só a vitória. Aleluia! O teu pecado não interessa para Deus. O importante é que eles venceram. Aleluia! A Bíblia diz que dos teus pecados ele não se lembrará mais. Aleluia! E aí, irmão, ao examinar essa passagem, fui parar no capítulo 12. Eu vi que tinha essa ligação, né? Por causa desse portanto agora, posto também que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Aqui está a parte que eu entendi errado, você também entendeu errado provavelmente. Nós às vezes falamos assim, irmãos, temos que dar bom testemunho, pode ser irmão, temos que dar bom testemunhos, né? Temos que saber o proceder, né, agir de forma correta, porque estamos rodeados de uma nuvem de testemunho. Tem pessoas sempre nos observando. De certa forma isso é verdade, mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando o seguinte, que nós agora temos uma carreira proposta por Deus, tá? Nós temos que deixar o embaraço, o pecado de tão perto nos rodeia, né? E correr com paciência esta carreira, olhando para Jesus, porque nós estamos rodeados de uma grande testemunha no capítulo 11, de heróis da fé que venceram, aleluia. Essas testemunhas estão rodeadas, nós estamos rodeados de bons exemplos para seguir. Aleluia, não deve seguir o mau exemplo, você deve seguir o bons exemplos dos heróis da fé, uma nuvem de testemunhas, aleluia. Não diz se eles estão nos vendo. Quem sabe que ele pode, essas testemunhas podem estar também nos vendo, porque Deus pode tudo. Assim como Deus pode abrir o céu para a terra, né? Daqui da terra, Deus pode abrir o céu, você vê o céu, Ele pode abrir o céu para ver você na terra. Aleluia. Mas não está escrito isso, mas eu posso conjecturar. Aleluia, mas uma coisa é certa, nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunha. Aleluia. Eu posso crer que eu posso ser transladado para não ver a morte como Enoque, porque tem essa testemunha falando que aconteceu isso com ele. Aleluia. Eu posso crer, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que eu posso também fazer como Moisés, deixar o mundo para trás, não temendo a ira de Faraó, aleluia, tendo em vista a recompensa do Senhor Jesus, que é muito maior. Prefiro sofrer no deserto do que ter por momento, aleluia, a glória do pecado por um pouquinho de tempo. Foi isso que aconteceu com Moisés. Estamos rodeados de nuvens de testemunhas, aleluia. Você está rodeado, irmão, aleluia, de uma nuvem de bons exemplos, de testemunhas, aleluia. Você vai ver desde Abel, que ofereceu o melhor sacrifício de Caim, aleluia, até
aleluia, os últimos homens, né, dos profetas que foram mortos, torturados e não negaram o Senhor. Então essa é a nuvem de testemunhas, aleluia. Nós estamos rodeados, irmão, aleluia, de bons exemplos. Glória a Deus, aleluia. Porque o mundo, irmão, claro, você tem que dar bom testemunho, mas não tem que se preocupar com o mundo vai falar de você, porque o mundo sempre vai falar de você. Se você fizer o certo, o mundo vai falar. Tá vendo? Não vai chegar porque ele é crente. Porque ser crente já é um defeito para o mundo, aleluia, né, irmãos? O mundo já nos odeia. Jesus disse que vai chegar uma hora que qualquer que matar um de nós vai pensar que está fazendo um serviço para Deus, irmão. De tão trocado que está as coisas, aleluia. Por isso, cuidado com o mundo, aleluia, né, irmãos? Então o mundo, você tem que se preocupar com aquilo que o mundo vai dizer, aleluia. Se preocupe com aquilo que Jesus vai dizer de você, aleluia, né, irmãos? Ah, estou preocupado com falar de mim, aleluia. Se você não estiver no pecado, está tudo bem, deixa falar, aleluia. Porque a Bíblia também diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que o justifica. É Deus que te justifica, não é o homem, aleluia. Ao ver o irmão fazendo assim assado, o irmão estava assim assado, aleluia. É Deus que te justifica, aleluia. E aqui, irmãos, aleluia, vai dizer, já que estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, né, aleluia, nós temos que fazer o seguinte: deixar todo embaraço, deixar o pecado, diz no verso 1, aleluia. Pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, aleluia, a carreira que nos está proposta, aleluia. Deus te propôs uma carreira, meu irmão, minha irmã, aleluia. Muitas pessoas na vida militar falam que vai seguir carreira, né? Ele vai a soldado, depois cabo, sargento, por aí vai, até chegar no mais alto grau, a maior graduação, e depois de se aposentar com um bom salário, ele vai seguir a carreira, aleluia. Às vezes ele é um jogador, né? Ele começa ali como criança na escolinha, daqui a pouco ele vai treinando, aleluia. E Paulo diz: se você tem essa carreira de atleta cristão, né? A Bíblia diz, Paulo explicando isso, que aquele que corre, aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem isso para receber uma coroa corruptível da terra. Nós faremos uma coroa incorruptível, aleluia. Assim eu corro, não como coisa incerta. Tem gente correndo com uma coisa, será que vai dar? Será que vai dar? Você tem que correr e crendo que vai dar certo, aleluia. Cremos não como coisa incerta, combato não como dando soco no ar. Paulo disse isso: antes subjuga o meu corpo e refundo a servidão, para que pregando aos outros, de alguma maneira não venha ficar reprovado, aleluia. Você tem que se abster de tudo, aleluia. Um jogador está ali, ó, assistente social que trabalhou no Flamengo, aleluia. Jogador, irmão, quando ele passa a noite noitada e farra e coisa, ele não rende bem, aleluia. Ele tem que se dedicar àquilo ali, ó. Ele não pode cometer excessos, ele tem que se alimentar bem, ele tem que cuidar do seu corpo. O seu corpo é a sua carreira. Se ele ficar mal, ele vai ser um mau jogador, aleluia. Agora, se ele dedicar, ele fica sendo um bom jogador, aleluia, né, irmão? Dedicar fisicamente. E Paulo vai fazer essa comparação com o atleta. Eles fazem, o jogador faz isso para ganhar dinheiro, né, fama e troféus da terra, aleluia. Paulo vai falar que o atleta cristão é aquele que larga o mundo, o pecado que rodeia, as coisas que embaraçam, aleluia, para correr uma carreira que está proposta para nós. E essa carreira não é a troco de dinheiro, não é a troco, aleluia, de troféus da terra, é a troco da coroa da vida, aleluia. E Paulo, sabendo disso, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei minha fé, e desde agora está me guardando a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará a mim e dará também a todos que amarem sua volta. Glória a Deus, é verdade. Tem uma carreira para você, irmão, aleluia. Tem crente que começa a carreira e fica lá no começo da carreira, aleluia. Foi lá na largada, da corrida, e o cara lá, sei lá o nome dele, dá um tiro, ou passa a bandeirinha, sei lá, e as pessoas correm, aleluia. Todos correm, aleluia, mas nem todos levam prêmio, aleluia. Alguns desistem pelo caminho, alguns ficam fracos, alguns param, aleluia, na maratona. Por isso que a Bíblia diz: corramos com paciência, aleluia. Tem que ter paciência, aleluia. Não é a corrida, né, em que nós estamos disputando um com o outro quem vai chegar primeiro, mas é a corrida com paciência. Vai devagar, irmão, aleluia, vai devagar, aleluia. Não queira correr
com pressa, aleluia. Porque muita gente começou com pressa e parou no meio do caminho. É melhor você ir devagar e chegar no final. Quem pode dizer aleluia? Do que você correr, aleluia, e você depois encontrar aquela pessoa. Era aquela pessoa, aleluia, agora está ali naquela situação. Vai devagar, mas chegue lá, aleluia. Corramos com paciência, aleluia. O leão, irmão, que é o rei da selva, agora nessa analogia, ele corre não sei quantos quilômetros, ou um leopardo, um guepardo, sei lá o que. E ele é um bicho carnívoro, ele vive de caça, ele vive caçando, né? Mas vive mais ou menos 40, 50 anos, aleluia. Já a tartaruga, que vai devagarzinho, pode viver 200 anos, aleluia. Vai devagarzinho na presença do Senhor. Sempre ali buscando, né? Sempre ali clamando, sempre lendo a palavra. Vai devagarzinho, irmão, aleluia, porque é melhor você ir devagarzinho, ser uma tartaruguinha viva do que um leão morto, aleluia. Então aqui está dizendo, corramos com paciência. Nós estamos rodeados de testemunhas. E ele, depois passa o versículo que nós repetimos aqui, dizendo, olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Interessante que aqui ele vai dar um salto além daquilo que ele falou antes. Porque ele vai falar olhando, não para a testemunha, mas olhando para Jesus. Aleluia, porque ele podia falar olhando para a testemunha, mas olhando para Jesus. Aleluia, porque a testemunha, eles têm exemplo de fé. Aleluia, pode inspirar, mas eles não são autor da fé. Aleluia, você pode seguir o exemplo do irmão, da irmã, do pastor. Aleluia, mas tem que olhar sempre para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Aleluia, de lá, irmão, flui fé. E eu fiquei pensando nesta palavra, como que vamos olhar para o Senhor Jesus, aleluia. Já dizia o profeta Isaías, olhai para mim e sereis salvos, aleluia, né? Nós vemos Estevão, um homem cheio da presença do Espírito Santo, um dos primeiros diáconos, e a Bíblia diz que quando ele foi ser apedrejado, ele fixou seus olhos no céu, viu Jesus à direita do Pai e disse, eis que vejo o céu aberto e vejo a glória de Deus, e começaram a atacar pedra, e ele está olhando, vendo Jesus de pé, aleluia, para receber ele, porque Jesus estava sentado, mas se levantou para receber o primeiro Marte. O que significa isso? Quando fixamos os olhos no céu, vem as pedradas, vem a perseguição, vinha o que vier, aleluia, mas eu tenho os olhos fixos no céu, e por ver o céu aberto, aleluia, eu vejo Jesus, o autor e consumador da minha fé, e quando eu vejo ele, aleluia, graça flui, irmão, aleluia, misericórdia flui, aleluia, fé flui, o amor de Deus flui. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Por que pessoas estão sem fé e sem graça? Não estou olhando para Jesus, aleluia, que é o autor e consumador da fé, aleluia. Não siga homens, não siga exemplos humanos, irmãos, aleluia, que você um dia pode se decepcionar, aleluia. Porque às vezes, irmão, o pastor, ele trata bem todo mundo, mas às vezes ele esqueceu de falar com a pessoa, não é isso? Ah, pastor, está com raiva de mim porque não fala comigo, aleluia. Às vezes a pessoa nem está pensando, está com mil coisas na cabeça, né? Mas o diabo trabalha no meio das pessoas. Mas quando eu olho para Jesus, irmão, aleluia, eu vou te tratar bem, vou tratar todo mundo bem, vou tratar ninguém mal, mas eu não quero saber o que o pastor fulano pensa de mim, não quero saber o que o ciclano pensa, eu quero saber que eu estou olhando para Jesus, o autor, o consumador da minha fé, aleluia. Fé vem dele, irmão, aleluia. Glória a Deus. Graça vem dele, irmão, aleluia. Vamos pegar Pedro aqui, por exemplo, também. Você conhece a passagem que Pedro andou sobre as águas, né, irmãos? Jesus, que estava andando por cima das águas, os discípulos remando, né, cansados já, remando contra o vento, né, contra a maré, e veio um ser andando por cima da água, e disseram, é o Senhor. Então Pedro disse, se é tu mesmo, manda eu ter contigo por cima das águas, aleluia. E Jesus disse, vem. E ele botou o pé na água e começou a andar por cima das águas, aleluia. Vale a pena pensar no seguinte, alguém vai dizer assim, Pedro, quando começou a ventar, ele afundou, aleluia. Eu te faço a seguinte pergunta, experimenta, não está ventando, e anda por cima das águas e vê se você consegue, aleluia. Você não vai conseguir, aleluia. Ele andou sem vento, irmão, aleluia. Sem vento ninguém também consegue andar por cima das águas, porque ele estava olhando para Jesus, irmão, aleluia. Jesus veio ao encontro dele, e sobre a palavra, ele foi andando por cima das águas, e a Bíblia diz que veio um vento ao contrário, e ele tirou os olhos de Jesus, e olhou para o vento, e começou a afundar, aleluia.
quando você tira os olhos de Jesus e olha para o processo, olha para o vento, olha para o problema, né? Olha para esse, olha para aquele outro, né? Olha, não tira os seus olhos de Jesus, porque senão você também vai afundar. Aleluia. Quando estamos, então Pedro, ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Aleluia. Não tire os olhos do autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Quando olha para Jesus, irmão, nós vemos o seu amor para conosco, o seu cuidado. Aleluia. Desviar os olhos de Jesus, irmão, é perder a fé, porque Ele é o autor, ou seja, Ele que dá a fé, e Ele que aperfeiçoa, é o consumador, ou seja, Ele que dá e aperfeiçoa. A mesma obra que Deus começou, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aleluia. Por isso que em Romanos 10, se não me engano 16, 17, vai falar que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a tradução mais correta é: a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Porque qual a diferença? Você pode ouvir uma pessoa falar da palavra de Deus, né, e não falar de Cristo, da sua obra consumada na cruz. Aleluia. E aí a pessoa começa a trazer para você ensinamentos do Antigo Testamento, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro para ser justo. Como na verdade a palavra de Deus diz que creu Abraão em Deus e sua fé lhe foi imputada como justiça. Ou seja, Abraão creu e Deus declarou ele justo. Se você crê, Deus já te declara justo somente por crer. Glória a Deus. Aleluia. Não é você fazer algo para se tornar justo, e sim aquilo que Jesus já fez para te tornar justo. Aleluia. Essa é a palavra da fé que Paulo diz que nós pregamos. Então quando você olha para Jesus, aleluia, você tem que fixar os teus olhos nele. Aleluia. Você não pode olhar para a lei de Moisés. Aleluia. Você não pode olhar para as obras mortas, para o trapo da imundícia, que são nossas obras de justiça. O que é olhar para Jesus? É não olhar para si mesmo. Que às vezes você pensa: eu sou um bom cristão porque eu não estou congregando. Aleluia. Você está olhando para a tua justiça própria. Aleluia. Agora, quando você olha para Jesus, Jesus te vê como cristão porque você olhou para aquele que te justifica. Aleluia. Então não olhe para você mesmo, olhe para o Senhor. Aleluia. Eu não mereço. Já viu a pessoa que fala assim: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno. Se você fala que não é digno, sabe por quê? Porque você está olhando para você. Aleluia. Quando você olha para Jesus, você pensa: eu sou digno porque o meu Senhor morreu por mim. Aleluia. Por isso que você tem sempre que olhar para Jesus. Aleluia. Olhar para si próprio, irmão. É o farisaísmo. Aleluia, né? Hoje eu fui na rua de bermuda, né? Vamos pegar aqui. Você não é digno. Para muitos religiosos vai dizer que não, né? Hoje eu não posso ter oportunidade porque eu tropecei, eu falei droga. Não passa por lá, né? Por descuido, eu olhei e vi uma coisa feia na internet. Aleluia. Porque você está olhando para você. Aleluia. Quando você olha para Jesus, Ele é o autor, é o consumador, o aperfeiçoador da sua fé. Aleluia. Olhar para Jesus, irmão, é o verdadeiro evangelho. Aleluia. Você não olha mais para aquilo que você fez ou faz ou deixou de fazer, e sim para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Glória. Aleluia. Naquela cruz, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Ele fez o que, irmão? São João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que deu o seu filho. Mas sabe o que está escrito no verso anterior? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele fala o resto, né? Ele deu o seu filho. Mas por que Jesus fala isso com Moisés? Você vai lá no livro de Números, vai ver que o povo começou a murmurar e Deus enviou serpentes ardentes, cobras venenosas que mordiam as pessoas tinham febre e morriam. Aleluia. E o povo morrendo aos milhares, e o povo foi até Moisés e falou assim: Moisés, roga a Deus por nós para que a gente pare de morrer. E Moisés orou e Deus falou: Moisés, faz uma cobra, uma serpente de metal, pendura numa haste, uma madeira, e bota ela bem alto. E será que todo aquele que olhar para essa serpente será curado, não morrerá. Aleluia. E Moisés fez a serpente de metal, pendurou na madeira e falou para o povo: quando vocês forem mordidos, olhem para a serpente, vocês não vão morrer. Aleluia. Acontecia que a serpente continuou mordendo, e as pessoas, quando eram mordidas, olhavam para a serpente de metal, a serpente caía em farelo, morria. Aleluia. Aqueles que olhavam para a serpente
não olhava para a serpente feita de metal, pendurada no madeiro. Aquelas pessoas começavam a ficar assustadas com a serpente e caía morta, do mesmo jeito. Aleluia. Por isso que Jesus diz que ele é semelhante àquela serpente pendurada. Por quê? No aspecto dele levar o nosso pecado. Porque ele já levou o nosso pecado, ele é como aquela serpente pendurada no madeiro. Para aquele que olhar para ele, aleluia, não morra, aleluia. Aquele que olhar para o seu sacrifício na cruz, não vai morrer, vai ter a vida eterna. A serpente pode morder o teu calcanhar, mas você não morrerá. A serpente pode te picar, mas ela vai cair morta, aleluia. Porque você está olhando para o autor, para o consumador da nossa fé, aleluia. Ele é o Senhor Jesus que foi pendurado no madeiro, para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, está consumado. Não falou que aquele que olhar para a serpente tinha que ir lá, né, de repente matar a cobra, tinha que correr atrás da cobra, tinha que fazer sei lá o que, aleluia. Mas diz a Bíblia que tinha que só olhar, aleluia. Quando você olha para o Senhor Jesus, olhou, você está vendo a justiça dele, aleluia, na cruz. Olhou para a serpente, a Satanás está fazendo isso. Deixa ele fazer, mas olha para o Senhor Jesus. A serpente vai cair morta, aleluia, não é, irmãos? A serpente vai cair morta, aleluia. Então olhe para Jesus, meu amado irmão, que ele é o autor, que é o consumador da nossa fé. Talvez, irmãos, você entrou aqui porque uma das astúcia de Satanás, irmão, é fazer o crente olhar para ele mesmo, tá? Tá vendo? Hoje você não orou muito, aleluia. Isso é o diabo que fala, porque não é Deus que fala assim não, aleluia. Tá vendo? Hoje você não leu nem o capítulo da Bíblia, aleluia. Tá vendo? Você tá vendo? Agora não é o diabo não, sou eu. Tá vendo? Você fica vendo novela, mas não lê a Bíblia, porque tem gente que hoje em dia não lê mais a Bíblia, né? Ele vê a Bíblia na novela, né? Aquela pessoa que é sua sogra, não vou falar, que é irmão do seu irmão João, vai lá, às vezes fica vendo novela, fala que Fábio, está dando essa passagem da Bíblia. Eu falei, o Senhor já li na palavra, aleluia, porque está tudo na Bíblia, irmão, aleluia. Mas quando você olha para o Senhor Jesus, irmão, você não olha para a tua justiça própria, aleluia. Você falhou, ele continua sendo Deus, aleluia. Você fraquejou na fé, ele continua sendo Deus. Sabe qual é o maior pecado que tem na Bíblia? É a pessoa crer na justiça própria. Porque Jesus, quando foi conversar com uma mulher adúltera no poço de Jacó, que tinha 5 maridos, ela conversou com ela, falou, mulher, dá-me água para beber. A mulher falou assim, quem é você que está me pedindo água? Ah, se tu soubesse aquele que te pede, tu lhe pediria para ele, e ele te daria água viva. Ela, mas me dá então dessa água para eu nunca mais vir aqui no poço. Ela não entendeu ainda, aleluia. E Jesus, para mostrar o pecado dela, fala assim, vai e chama o teu marido e vem, aleluia. Ela, não tem marido não. Aí Jesus disseste bem, porque tiveste 5 e o que tu tem atualmente não é teu, aleluia. E ela falou, vejo que és profeta. Aí começa a entrar no outro assunto com Jesus e fala assim, Senhor, os samaritanos eles adoram aqui, lá em Jerusalém eles adoram lá, mas aí Jesus, chegará o tempo, e agora chegará o tempo, que os verdadeiros adoradores não vão adorar lá no templo, nem vão adorar aqui em Samaria, porque o Pai procura adoradores que adorem em espírito de verdade, aleluia. Então aquela mulher deixou o seu cântaro e foi chamar a cidade inteira para conhecer Jesus. Largou o baldinho. De repente você está com um baldinho, enquanto Jesus tem a fonte da água da vida para te dar. Aleluia, larga o baldinho, busca no atacado, aleluia, busca de montão, busca muito, aleluia, para de ficar buscando no baldinho, aleluia. Verdade, Jesus. E quando Jesus fala com aquela mulher, ela tinha 5 maridos, é isso? 5 maridos, tinha outro que não era o dela. E se Jesus fala, e ela falou assim para Jesus, eu sei que quando o Messias vier, né, ele vai nos ensinar tudo. E Jesus fala assim, eu sou o que falo contigo. Jesus não falou isso para quase ninguém. Quase ninguém falava para que ele era o Messias. Ele não se autoproclamava, aleluia. Ele fazia a obra, pregava e as pessoas criam. Mas ele falou para quase ninguém, aleluia. A não ser para ele, que eu lembro só essa mulher e para aquele homem que foi paralítico, em que Jesus fala, vai, não peques mais para que não aconteça coisa pior. Aí Jesus fala assim, eu sou aquele que fala contigo. Jesus explica que é ele, né, que foi enviado. Mas Jesus poderia falar logo de cara para aquela mulher,
se tu soubesse que eu sou o Filho do Homem, o Salvador, tu me pediria água. O que ela ia pensar? Aleluia! Será que ele me ama? Porque ela sabia que estava em pecado. Mas Jesus primeiro mostrou o pecado dela, para depois falar quem ele é, como quem diz: agora eu sei qual é o teu pecado e mesmo assim eu ainda te amo, aleluia. Eu sei qual é o teu pecado, mas ainda assim eu te amo, aleluia. E aquela mulher então pode sentir o amor de Cristo, aleluia. Porque, irmãos, aleluia, uma coisa é você pensar: pequei, aleluia, mas Jesus está vendo o teu pecado, aleluia, mas ainda assim ele te ama. Mas ainda assim, dá para você ser profeta para alguém? Ainda assim ele te ama. Ainda assim ele te ama. Ainda assim ele te ama. Ainda assim ele te ama, irmão. Aleluia. Não deixe o amor de Deus sair da tua visão, irmão. Aleluia. Olha para Jesus, você vai ver o amor dele sobre a tua vida. Aleluia. Olha aqui que Paulo diz, irmão. Isso é muito forte. Paulo diz: nisso Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus provou o seu amor para conosco, que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quando eu fumava maconha, quando eu cheirava, quando eu bebia, Jesus já me amava. Muito mais agora é o amor dele para a minha vida, depois que o sangue de Jesus me cobriu. Deus te amava quando você bebia, idolatrava, se prostituía. Muito mais é agora o amor dele quando você olha para ele. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Muito maior é o amor do Senhor agora por nós. Aleluia! E ao deparar com esse texto desta mulher, irmão samaritano, você vai ver que Jesus, ele amou aquela mulher, né, falou do amor dele. Só que logo no capítulo anterior, né, isso é João 4, João 3, vai falar sobre Nicodemos. Nicodemos era um religioso. E por que eu falei que a religião é a pior coisa que tem? Porque Jesus não criou nenhuma religião. Quando pergunta qual é a tua religião? Eu não tenho religião não. Religião, irmão, a palavra significa religação. Mas o que significa religião? Você tem que fazer uma série de coisas para poder, depois que fazer aquelas coisas, aleluia, você então se enquadra na religião. Tem igreja aí que virou religião. Por quê? Porque para você fazer parte dela, você tem que fazer isso. E depois que você fizer isso, você faz parte, aí você é abraçado. Então a pessoa, para fazer parte, o que ela faz? Então eu vou cumprir isso, e vou fazer parte. Esquece daquilo que Jesus fez, que foi só aleluia, ser crucificado, aleluia. As pessoas esquecem da obra de Jesus na cruz, irmão. Aleluia. E aquele homem chamado, já estou terminando, chamado Nicodemos, nunca acredito num pastor quando ele fala que está terminando. Já estou terminando, aleluia. Escuta isso, irmão. Nicodemos fala para Jesus: bom mestre, eu sei que tu és mestre de Israel, porque ninguém poderia fazer isso que tu fazes, se Deus não fores com ele. E Jesus disse: na verdade, eu te digo que tu tem que nascer de novo. Aleluia. Jesus podia pegar leve com ele, né, irmão? Quem gostaria de ouvir de Jesus? Tu tem que nascer de novo. Aleluia. E ele ficou desconcertado com aquilo. Mas como, Senhor? Que eu vou nascer de novo, se eu já sou velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus: tu és mestre? Israel não sabe disso. Aquele homem era um mestre, ele ensinava a palavra, porque ele ensinava. Então Jesus falou: você tem que nascer de novo. Aleluia. Isso prova o seguinte: nem todo aquele que está pregando e é mestre nasceu de novo. Aleluia. Glória a Deus. E aquela mulher, Jesus foi suavemente pegando a palavra para ela. Por isso que às vezes, irmão, não é do jeito de hoje, né? Porque num lugar igual Rio de Janeiro, as pessoas têm uma igreja em cada esquina, daí a pessoa vive o pecado. Mas quando eu sei que a pessoa está no mundo, irmão, aleluia, não é fé nenhuma você dizer para a pessoa que está cheirando crack, fumando crack, que ela é um cracudo. Isso é fé? Não, porque ela está fazendo aquilo mesmo, aleluia. Não é fé nenhuma você dizer para a pessoa: você está na cachaça, porque a pessoa realmente já está na cachaça. Aleluia. Você mostrou a doença da pessoa. É melhor você mostrar o remédio. Fala assim: Jesus te ama e quer te salvar. Aleluia. Este é o remédio, irmão. Aleluia. Então, para aquela mulher, Jesus mostrou a suavidade da graça do Evangelho. Para este outro, Deus falou mais duro. Aleluia. Por quê? Porque o outro era mestre. Então Jesus tratou duramente. Aleluia. Paulo vai dizer que Jesus, escrevendo para Timóteo, veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele vai dizer: Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores dos pais. Eu fui o principal. Qual era o pecado de Paulo? Paulo não roubava,
usava droga, não bebia, era apenas um religioso, aleluia, que tinha justiça própria, acreditava que se ele cumprisse todos os mandamentos de Deus que está na lei, ele era justo, e assim ele tentou e não conseguia, ninguém nunca conseguiu. Por isso que Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir, e foi o único que cumpriu, mais ninguém. Quem falar que cumpre é fariseu, é mentiroso, hipócrita, aleluia. Por isso que Jesus, ele vai estreitar mais a porta, quando ele diz, né, vossos pais disseram, quem matar, né, tem que morrer, não matarás. Mas eu vos digo, qualquer que se encolerizar com seu próximo, já matou. Quantas vezes você já teve raiva de alguém? Aleluia. Bom, a porta ficou mais estreita. E Jesus disse, foi dito nos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já cometeu adultério no seu coração. Isso serve também para a mulher cobiçar o homem. Então a porta ficou mais estreita. Jesus ali está dizendo, é impossível vocês serem salvos pela lei, vocês precisam de um Salvador, aleluia. Portanto, olhe para o Salvador, olhe para o Autor, para o Consumador da nossa fé, aleluia. Jesus está estreitando mais ainda o que Moisés disse. Jesus está dizendo, é impossível ser salvo pelo jugo pesado da lei, aleluia. Só pela graça, é favor imerecido, irmão, é super, hiper, abundante graça, aleluia. Quem pode dizer aleluia? É só pela graça. Esqueça os religiosos, esqueça aquilo que você aprendeu, esqueça tudo que você aprendeu errado. Eu não tenho vergonha de falar, aprendi muita coisa errada, aleluia. Aleluia, Jesus, glória. Porque, irmãos, quando nós viemos com aquela fome de Deus, com a fome de Jesus, e nós sentamos no banco da igreja, nós começamos a receber tudo aquilo. Afinal de contas, as pessoas estão ali, as pessoas fizeram seminário, as pessoas estudaram, aleluia. A igreja que mais eu aprendi coisa foi na igreja, justamente que lá ninguém faz seminário. Lá ninguém pode fazer teologia, aleluia. Não deve ter, porque tem que crer naquilo que o Espírito Santo te revela. Deus te revela a palavra, aleluia. Deus revelou a palavra para homens, irmão, semi-analfabetos, que eram pescadores, homens simples. Deus não buscou no templo naquela época os sacerdotes, não buscou, os levitas. Ele foi buscando homens que estavam jogando a rede, aleluia. Alguns desses nem sequer sabiam ler a escrita da época. Escolheu Paulo também, aleluia. Mas Paulo pega tudo aquilo que ele aprendeu. Eu ia ameaçar no papel, mas não vou amassar no folha não. Paulo pega tudo aquilo que ele aprendeu, a Bíblia diz que ele amassou e jogou no lixo como esterco, para que pudesse ganhar a Cristo. Paulo, ele começou tudo de novo, aleluia. Se aprender errado, comece tudo de novo. Se aprender errado, comece tudo de novo, aleluia. Deus falou no profeta Jeremias, eu te ponho como forte cidade, como muro de bronze, né? Te boto também para edificar, te boto também para destruir. Aí você fala, Jesus destrói, qual destrói? Se você for lá no Rio das Pedras e chamar um engenheiro sério e falar assim, olha, eu quero construir aqui mais 5 andares em cima desse prédio aqui de 3 andares, sabe o que ele vai falar? Destrói tudo para a gente fazer tudo de novo, aleluia. E pode ser que o solo aqui nem aceite, né, tamanho prédio, aleluia. Então, para construir direito, tem que destruir o mal feito. Aleluia. Se você edificar sobre o mal feito, o que vai acontecer? Você vai derrubar tudo uma vez, e grande será a queda. Aleluia. Então você tem que destruir o que aprendeu errado. Aleluia. Sem medo nenhum de falar, irmão. Aleluia. Creia somente na graça de Jesus. Confie somente na misericórdia, o amor de Cristo para a tua vida, aleluia. Quando ele repreendeu os fariseus, irmão, ele diz, ai de vós escribas e fariseus, que dizimais o endro, o cominho, a hortelã, e desprezai o principal da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. O principal da lei, Deus está falando para eles, que é você ter misericórdia, aleluia. O que Jesus vai ensinar? É a misericórdia, o juízo e a fé. Ele vai ensinar a dizer o seguinte, que misericórdia eu quero, não sacrifício, o conhecimento de Deus, muito mais do que os holocaustos. Glória, aleluia. Glória. Saul pecava, fazia um holocausto. E pequei, vamos matar um bezerro em touro. Aleluia. Davi pecava, dava no jeito assim, pai, pequei contra ti. Aleluia. É bem diferente, irmão. Davi estava à frente do tempo dele. Aleluia. Tem pessoa que peca e fala assim, agora eu vou no monte. Agora eu vou fazer um jejum. Aleluia. Davi pecava, se você pecou, irmão, apresente para Deus, fala assim, Senhor Jesus, está aqui minha vida, apresenta a Ti minhas falhas, Senhor, aleluia. Porque os teus pecados, irmão, aleluia. Porque a Bíblia diz em João para você confessar os teus pecados, não diz? Aleluia. Mas nem isso a gente faz, porque durante um dia, irmão, você peca 300 vezes.
num pensamento, numa palavra, num juízo errado sobre uma pessoa. Aleluia, né, irmãos? Às vezes você viu alguma coisa na internet, alguém te falou, aí você passa aquilo para frente, está defamando a pessoa sem saber. Aleluia. Se você for confessar todos os seus pecados para ser perdoado, você não vai ser perdoado, porque nem todos os pecados nós confessamos. Aleluia. Pecado não é só você ali adulterar. Aleluia. Pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus já nos lavou dos nossos pecados. Quem pode dizer aleluia? O sangue de Cristo, irmão, ele já tirou o nosso pecado. No Antigo Testamento, o sangue de touros e bodes cobriu o pecado. Agora João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que ele não cobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. Aleluia! O teu pecado foi tirado pelo poder do sangue. Por isso, este é o poder do Evangelho, o poder de crer corretamente. Glória a Deus, Pai. Por isso que Paulo vai dizer, né? Não me envergonhe do Evangelho do Senhor Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, não é de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, ou seja, fé do início até o fim. Fé sempre crendo naquilo que Jesus fez, do início até o fim. Esse é o poder do Evangelho verdadeiro, irmão. As religiões vão te ensinar coisas para você fazer, pouquíssimas, incluindo as igrejas evangélicas, vão te mostrar o caminho verdadeiro, que é a graça de Cristo, que é a fé em Cristo, naquilo que Ele fez. Aleluia. Deus. Religião, irmão. Está cheio por aí. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Olhando para Jesus, o autor, consumador da fé. Quando você olha para Jesus, você começa a ter uma fé aperfeiçoada. Aleluia. O que é uma fé aperfeiçoada, irmão? Aleluia. A fé de crer, aleluia, naquilo que você não vê e naquilo que também está contrário ao que você vê. Uma coisa é você ter fé, crendo, essa semana eu vou ganhar um bom dinheiro porque eu peguei um bom serviço. Você está tendo fé, você não ganhou um dinheiro ainda, mas tudo está apontando que você vai ganhar um bom dinheiro. Você está tendo fé, aleluia, naquilo que é aparente. Mas a fé aperfeiçoada é aquela que você vê as portas todas fechadas, você vira você de cabeça para baixo, não cai nenhuma moeda, mas você pensa assim: essa semana vai ser uma semana abençoada, aleluia. Esse mês vai ser abençoado, aleluia. Por quê? Porque você está tendo a tua fé aperfeiçoada, irmãos, aleluia. Você não crê mais naquilo que você sente, nem naquilo que você vê, aleluia. Você não vai mais ter um sentimento. Glória a Deus. Já vi a pessoa, estou sentindo no meu coração. Esquece o que você está sentindo e ande pela fé. Aleluia. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, e você vai ter a fé verdadeira. Aleluia. Creia corretamente e você vai então perceber, irmão, que há uma diferença. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar aqui, irmão, aleluia. Falei para Jesus que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aleluia. Ainda não resistisse até o sangue cometendo um pecado. O que está dizendo aqui, irmãos? Que você tem que considerar, aleluia, aquilo que Jesus fez. Não considere, aleluia, aquilo que você faz, considere aquilo que Jesus fez. Glória a Deus. O qual, pelo gozo, pela alegria, pela recompensa que estava proposto a Cristo, ele suportou a cruz, desprezou a afronta. Afrontaram ele e falou assim: mas aquilo que eu tenho para fazer mais na frente é muito maior, aleluia. Eu vou desprezar a afronta, porque aquilo que o Pai vai fazer comigo é muito maior, aleluia. Despreze a afronta, despreze, aleluia, aquilo que você está vendo, o que está acontecendo, porque aquilo que o Pai tem para fazer é muito maior, aleluia. Considerai aquele que suportou tais contradições. Considere aquilo que Cristo suportou por amor da tua vida. Glória Aleluia. a Deus, aleluia, Jesus. Talvez a luta e a prova ela aumenta quando você não considera aquilo que Jesus suportou. Aleluia. Então considere, aleluia. Vocês ainda nem resistiram até o sangue. Ou seja, o que aqui Paulo está falando? Que Jesus resistiu contra o pecado até o sangue ser derramado. Aleluia. Outros apóstolos também aconteceram isso. Pode ser hoje você está aqui, mas pode ser que lá na frente Deus te envie para outro país, e lá você pode também ser um mártir. O que não é ruim, é um privilégio. Aleluia. Vai ter uma ressurreição melhor. Aleluia. Porque mesmo se você não for mártir, você um dia também vai morrer. Aleluia.
Então esqueça, irmão, que a morte para o crente ela não existe, só um detalhe, aleluia. Jesus é a ressurreição e a vida, e com o nosso corpo tomar, aleluia. A gente está falando que bom que é morrer, agora eu estou com Jesus. Você não vai achar ruim, as pessoas que estão na terra vão achar ruim, mas creia, você não resistiu até o sangue. As pessoas resistem só até o primeiro problema, até a primeira tribulação, a primeira prova. Resista contra o pecado até o fim, porque o Senhor Jesus, Ele resistiu, Ele venceu, e também você vencerá pelo poderoso nome de Jesus. Fecha teus olhos. Vamos iniciar agora uma oração. Eu lembrei, irmão, de Abraão, ali no Monte Moriá. A Bíblia diz que ele subiu o monte, crendo, Deus proverá. E quando chegou lá que foi matar Isaac, ele olhou assim e viu um cordeiro, aleluia. Ele olhou para o cordeiro e viu a providência, aleluia. Quando você olha para o cordeiro, você vê a providência.